Paz do Senhor, meus irmãos. Chegou aqui o interlinear hebraico-português da SBB. Então vamos fazer esse unbox. Percebo que ele já é um livro ao contrário, né? Ele está escrito, no caso, da direita para a esquerda. Então é dessa forma que você vai usar o livro. Aqui nós temos uma explicação. Então é um interlinear, apresentado aqui a tradução literal do original hebraico e aramaico, né? E ela procura traduzir literalmente a cada passo que vai passando, como está aqui, né? As palavras em hebraico e a tradução literal embaixo. Então, a base do texto é a Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é a Bíblia Hebraica completa, né? E aí ela vai trazer também duas traduções, que é da SBB também, que é a versão Almeida Revista e Atualizada, e a NTLH, que é a linguagem de hoje. E a obra, ela tem 5 volumes, 4 volumes do Antigo Testamento e um volume do Novo Testamento em grego. Então nós temos o Pentateuco está para chegar ainda para mim. Aí essa aqui é a versão dos profetas anteriores, temos os profetas posteriores e os escritos. Os escritos é a parte poética dos livros, né? Contendo, se eu não me engano, Jó, Esdras, Esther, né? E profetas anteriores são anterior ao cativeiro babilônico e profetas posteriores é posterior ao cativeiro babilônico. Então, esta é uma obra aqui para ser utilizada em estudos acadêmicos, elaboração de estudos religiosos, preparação de pregação. E o que se tem é que ela é a única obra completa que nós temos brasileira, né? E não é uma obra que nem aquela interlineada do Novo Testamento de Odair Olivetti, que traz ali os aparatos críticos. Ela traz o aparato crítico, mas é de uma forma diferente que a gente vai analisar. Então ela está lacradinha aqui. Depois eu coloco nos comentários o valor do que eu paguei. Aqui ela já estava se abrindo. Vamos ver aqui então como é que... Eu gosto desse tipo de livro por causa da impressão que é feita já aqui. Então não tem que problema de desgastar, né? Por exemplo, as Bíblias, geralmente ela tem aquele baixo relevo e eles colocam letra em dourada. Aquilo ali, no final das contas, é só para bonito, né? Porque depois, conforme a gente vai pegando, o suor da pele vai desgastando essa pintura. E aí, nesse caso aqui, não tem esse problema, né? Dá pra ver que é um material, uma capa muito bem feita. Temos o fitilho, isso é importante. Poderia ter mais um aqui, só tem um, né? Então aqui, ó, Antigo Testamento interlinear, esse é o volume 2. Profetas anteriores aqui está escrito em hebraico. Então vamos ver o que nós temos aqui. Aqui nós temos uma folha. Olha, uma folhinha transparente, nem sabia que tinha. Interessante. Não sei qual é a fundamentação dela, poderia ter vindo como se fosse um marcador de página, né? Acho que seria mais interessante. Fica a dica aí para SBB, o marcador de página da SBB. Aqui nós temos a contracapa. E aqui nós temos o responsável pela obra, né? Professor doutor em Edson de Faria Francisco. Ele é linguista e professor da área bíblica da Universidade Metodista de São Paulo, com pós-doutorado em Linguística Hebraica, Literatura e Cultura Judaica pela Universidade de São Paulo. Vou ver se eu acho aqui qual é o ano de edição. 2022, é a última versão que saiu, provavelmente. Impressão 2022. Aqui nós temos a referência do texto hebraico, usado com permissão, da Stuttgart, né? Que é da Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica Stuttgartense é de 1967 a 77, né? Provavelmente demorou 10 anos para ser elaborada, né? Essa versão. E ela veio para a Sociedade Bíblica do Brasil, essa obra aqui, no caso, em 2012, né? 2012. Tradução literal em 2012, isso. E a tradução linguagem de hoje foi feita em anos 2000. E a ARA foi feita em 59, eu acho, e outra em 93. Eu creio que é isso. Então nós temos aqui, né, o livro. Essa obra vai contemplar o livro de Josué até 2 Reis. Então, né, profetas anteriores, então no caso Josué, e aí vai pegar toda a parte de Juízes, então vai pegar ali depois da morte de Moisés, né, porque o Pentateuco pega Moisés, então separando o Pentateuco vem os profetas anteriores. Então pegando ali de Josué, vai pegar ali a entrada da Terra Prometida, o período de Juízes, que vai ter ali Sansão, Débora, aí 1ª e 2ª Samuel, que daí aqui começa o reinado, a monarquia de Israel, né, começando ali com o rei Saul.
e aqui já no meio aqui já pega a unção de Davi, aí Davi rei, e 2 Samuel daí já vai pegar aqui o profeta Elias, o profeta Eliseu, né, e aí dá sequência aqui no livro de Reis, né. Aqui nós não vamos ter uma introdução. Aí aqui é interessante a gente ler, porque vai ter dificuldades textuais. Qual foram as dificuldades, né, encontradas nesse... Vamos ler uma parte aqui que eu já identifiquei aqui, ó. Neste capítulo são citadas variantes textuais registradas em 3 versões clássicas da Bíblia. A Septuaginta, que é a versão dos 70 a dos 72, né, que foi pego 6 de cada tribo, mais ou menos ali por ano de 280 a.C., é importante falar isso. Septuaginta, e foi pego a Vulgata latina, que é do 4º, 5º século, e o Targum de Jonatas ben Uziel, versão aramaica dos profetas. Esse Targum aqui, agora me falha a memória, mas eu vou colocar a tradução aqui para o que seria esse Targum aqui, tá? Vou colocar aqui na descrição do vídeo. Agora me falhou a memória, que é o significado. A versão aramaica dos profetas, tal, todas as dificuldades textuais encontradas no texto masotérico. O texto masotérico, quando fala masotérico, está falando dos massoretas. Os massoretas em 600 depois de Cristo, eles acrescentaram a vogal, porque o texto hebraico ele não tinha vogal até o ano de Cristo, até 600, 500, 600 por ali. E aí esses massoretas são uma equipe de eruditos, né, judeu, que eles colocaram no texto. Então aqui na dificuldades textuais seria isso, e aqui nós temos algumas siglas, e aqui nós já vemos que nós temos observações. Então, essas observações aqui, seria importante, tem bastante observações, a gente anotar, porque pelo que eu vi ali, eu não vi nada que trouxesse aqui para trás. Então, assim, não é todos os versículos, do 13.3 de Josué, pulou para 14.15, depois para 16.3, 17.11. Então, quer dizer, nós não temos uma indicativa de qual os versículos e os capítulos que nós temos essa nota devido às dificuldades textuais. Então, por exemplo, aqui Josué 13.3, nós temos aqui que a Septuaginta prefere verter, aí vai dizer aqui o verbete, né? O verbete em hebraico. Então a Septuaginta traduziu para um verbete, né? E a Vulgata outra ocasião. Então nós temos essas diferentes traduções aqui. Ó, o Targum de Jonatas preferiu essa linhagem de tradução. Então o que significa? Não tem isso aqui, eu não sei porquê, como é que se dá esse tipo de coisa, sabe? Eles tinham que ter colocado uma nota. Tem um asterisco lá no texto, que a gente vai dar uma olhada, mas aqui não tem nada. Ó, um asterisco ele era para trazer alguma coisa relativa à página aqui que fosse encontrar, por exemplo, aqui na página 11, fosse encontrar essas dificuldades. Aqui é tudo dificuldade textual, ó, e a gente não vê. Aqui daí saiu da dificuldade textual e abriu a página de referências bibliográficas. E aqui nós temos daí as versões da Bíblia. Interessante que a Bíblia de Jerusalém apareceu aqui. Aí a tradução brasileira, que foi coordenador, foi o Dr. Luiz Zaião, né? Tradução ecumênica, tal. Essa tradução ecumênica aqui é uma tradução que seria internacional das igrejas, né? Que vem do ecumenismo. Agora, editora, tal. Então, não tem nenhuma referência que vai trazer. Então aqui nós temos o dicionário, os dicionários que foram usados para fazer essa obra. Ó, o dicionário de William, né? O léxico de William, ó, esse léxico é aquele léxico vermelhinho, é bem conhecido também. A nota do leitor, o que acontece? Aqui nós vamos ver que eles estão em constante evolução, né? Então, ó, possui muitas correções e tal. Então, esse volume aqui, nesse primeiro parágrafo, está dizendo que, posteriormente, essa obra mesmo aqui vai passar por revisões, né? E aqui está dizendo que ela já passou. O volume 2 já foram feitas abundantes correções. Então, ela vai fazer. Então, sempre uma obra dessa magnitude, até porque pode acontecer de acharem novos pergaminhos, novos escritos, né? Então, manuscritos que fazem com que, talvez, mudem uma coisa, pelo fato de ser mais antigo, né? Então todas essas coisas vão ser avaliadas. Aqui diz aqui, né, ainda mais adições relevantes às notas já existentes nesse volume, almeja-se que edições nos manuscritos bíblicos encontrados nas 11 cavernas de Qumran, né, que é lá os manuscritos do Mar Morto,
sejam utilizadas nas discussões sobre a problemática textual dos profetas anteriores. Então, o que acontece? Tem muitos... eles já foram, acho que praticamente todos traduzidos. Os pergaminhos são mais de 800 obras lá, entre escritos. Tinha... É como se fosse um fórum lá, um cartório. Eles acharam como se fosse um cartório lá. Tinha contrato de casamento, então tinha muitas coisas. Então, boa parte daquilo ali foi até traduzido, mas não foi estudado. Então, pode ser que se ache mais coisas e tenha que fazer correções aqui, né? É isso que ele está dizendo. Então, aqui, propriamente dito, começou a interlinear. Então, aqui na página da parte esquerda, nós vamos ter a leitura, a linguagem de hoje. E aqui é o interlinear corrido. Então, vejamos que é bom que nós temos a letra aqui bem grande, para quem vai procurar no léxico. Esses pontinhos aqui, esses detalhezinhos aqui, foi feito pelos maçoreta, que são as vogais. Porque antigamente eles pronunciavam sem as vogais. E eles pronunciavam com as vogais. Porém, o texto era sem vogal. Então, para que isso não se perdesse, né, em 600 depois de Cristo, 500, 600 por ali, foi feito esse grupo de eruditos colocaram. Então, são esses sinaizinhos aqui. Então, a gente lê aqui, né, de trás, da direita para a esquerda. E aconteceu depois de a morte de Moisés, o servo de Yahvé, e disse Yahvé a Josué, o filho de Naum, o que servia Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo morreu, e agora te levanta e atravessa o Jordão. Então, é dessa forma que a gente vai ler. Vamos ver como é que está na linguagem de hoje. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Naum. E o chamado Josué, vocês sabem que o primeiro nome de Josué é Oséias, né? Então, depois eu vou botar aqui qual o versículo que está dizendo que o nome dele é José. Também conhecido como Oséias, né? Acho que, se eu não me engano, está assim no versículo. Josué é conhecido como Oséias. E na linguagem árabe, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e passa esse Jordão. Então vejamos aqui, até que não mudou muita coisa, né? Eu achei mais interessante a mudança aqui, de uma para outra, de ajudante para servidor. Servidor realmente é uma palavra um pouco arcaica, dá para entender? Dá, mas ajudante realmente fica um entendimento bem melhor. Porque no caso aqui, a linguagem de hoje, ó, uma versão funcional, né? Ela é funcional, então, porque ela funcionou melhor aqui, pelo menos nesse versículo. O que acontece? Eu não sou muito fã da linguagem de hoje, porque eu acredito que não é o caso aqui de 1 Josué, mas acho que muitos versículos vai dar um entendimento, talvez, um pouco... tem um peso, né? Vai acabar tendo um peso para uma ou outra interpretação. Então, eu ainda prefiro, quanto mais perto do original, menos, nem que tenha que usar um dicionário, mas é menos chance de erro. Então, aqui não tem nada demais. Não temos aqui, que nem eu falei, um aparato crítico, igual tem o Novo Testamento de Odaí, mas nós temos aqui um interlinear em si, né? Muito bem feito. Então, cada númerozinho vermelho corresponde ao versículo, para a gente estar se localizando. Tem umas partes que tem tá entre parênteses. Eu não vi ainda essa questão. Eu creio que quando está entre parênteses é alguma palavra que exista, pelo menos no Novo Testamento ali de Odaí, que temos uma mudança, né? Temos outra variante. É isso que quer dizer. Aí nesse aqui, a princípio eu não achei a parte técnica que fala. Aqui nós temos essa pentinha azul, de cor azul. Eu não sei se indica um novo capítulo, mas não é um novo capítulo, porque nas outras não tem. Capítulo 18, capítulo 18, e aqui nós temos esse azulzinho aqui. Não sei se é realmente isso que significa. Depois no review a gente vai estar trazendo uma coisa mais técnica, mas a primeira impressão, aí nós temos esse asterístico aqui pequenininho, ó, e com uma palavra entre colchetes aqui, entre parênteses. Então significa que podemos ter uma modificação, e temos mais asterísticos. Aqui eu não sei se esse asterístico aqui é relativo a alguma pronúncia, eu não me lembro de vogal com asterístico, mas ó, tem mais palavras ali embaixo também. Então significa que alguma observação nós temos. Pena que essa observação não está aqui a pronto entendimento. Vou ter que dar uma pesquisada para saber. Isso aqui era para estar tudo na obra, né? Vamos ver aqui. Tudo normal. Então, será que significa alguma
alguma coisa na frase. Então, onde tem isso aqui significa querendo dizer alguma coisa daqui. E o companheiro dele narrava eles. Aqui continuamos. Nada demais, nada demais. Eu vou folhear assim para ver se eu vejo alguma coisa aqui. Onde tem esse asterístico pequeno aqui, ó, tá sempre relacionado a essa palavra aqui, ó, quer. Tem que ver o que ela quer dizer. Porque aqui tem também um asterisco. E tem mais asterisco aqui em cima. Eu tô achando que isso aqui é quando a palavra é dupla, né? Isso aqui tudo normal, ok. Aqui continua normal, nada, não temos nenhuma observação, só texto literalmente nós temos a tradução RA e a tradução linguagem de hoje. Não temos nenhuma observação entre e-mail. Era para ter uma nota, porque ele estava dizendo que em cada parágrafo tinha alguma coisa, mas eu não estou vendo nada. Pelo que eu tinha entendido ali do resumo da obra, na capa final ali, era para ter uma explicação em cada início de livro, né? Vamos ver aqui, Primeira Reis, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Aqui começa o capítulo 1 e nós não temos nada. Eu achei que ia ter pelo menos uma introdução. Não temos. Ok. Então, voltando lá para o começo, aqui daí já está o final de Segunda Reis, que é o último livro do... Aqui nós temos uma ajuda aqui para a Amazônia, né? Um projeto que a SBB tem. E aqui acabou o livro. Então é isso. É porque eu tinha entendido que aqui tinha alguma coisa, não sei onde é que eu li aqui, que estava na pregação. Aqui, ó. Cada um dos 4 volumes possui um capítulo com comentários sobre as principais dificuldades encontradas. Ah, então eu entendi. Então está dizendo o que aqui? Um dos 4 volumes possui um capítulo com comentários sobre as principais dificuldades encontradas. Então era aqui, né? Onde a gente estava vendo aqui nas dificuldades. Então, por exemplo, em Samuel nós temos essas dificuldades aqui. Então é isso que a gente... É essas dificuldades que está falando ali. Então não é nada entre o texto, né? Então, ok, pessoal. Depois eu vou fazer o Pentateuco quando chegar. Mas se você tiver alguma dúvida sobre essa obra, quiser perguntar alguma coisa, como é que está em tal versículo, como é que está a tradução ali na tradução equivalente, né? A tradução formal, na verdade. Então você pode estar colocando aí, tá? E não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. É isso aí, Deus abençoe. Amém.